Graça e paz, queridos irmãos em Cristo. Eu estou de volta aqui para falar com vocês sobre o assunto que há uns dias atrás eu fiz um vídeo e apaguei. Apaguei porque as pessoas a qual foi mencionada no vídeo, eles se sentiram ofendidos e me pediram que eu apagasse ou eu seria processado pelo fato de eu questionar o que estava acontecendo dentro da igreja a qual eu fui batizado. Queridos, mas eu vou trazer para vocês o mesmo vídeo, com outros vídeos, e vou ler vários textos do Espírito de Profecia do Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós vamos mostrar aqui para vocês precisam ficar até o final desse vídeo, e vocês vão entender o que vai ser passado aqui. Eu vou começar esse vídeo mostrando um pequeno vídeo da Maísa Ribeiro, onde ela fala algumas coisas muito fortes e muito interessantes, mas um ponto que ela falou, eu discordo plenamente, e eu quero não aqui mostrar que eu sou melhor do que ninguém, mas mostrar um contexto que ela fala bastante interessante e um ponto que tem que se explicar de maneira mais detalhada. E depois a gente vai para o Espírito de Profecia, vai para a Bíblia, vai para o Manual da Igreja. Queridos, algumas pessoas podem dizer, irmão, você, como eu vi vários comentários, alguns comentários, vários não, que a maioria apoiou, mas eu vi alguns comentários que disse assim, irmão, o senhor está expondo a igreja. Alguns pastores disseram, ele está expondo a igreja. Não foi eu que filmei esses vídeos e joguei na internet. Quem filmou e jogou na internet foi vocês. Quem filmou os vídeos das coisas acontecendo dentro da igreja, a qual o manual, a Bíblia e Profecia condena, não foi eu. Foi as próprias pessoas e jogaram na internet. Ou seja, quem expôs a igreja ao ridículo não foi eu. Eu vim aqui para defender e dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a sã doutrina, não compactua com certos tipos de atitudes que estão subindo em nossos púlpitos e cantando, pregando, falando coisas que infelizmente é condenável até pela Bíblia, Espírito de Profecia e pelo manual da igreja, mas é profecia. E eu vim aqui expor esses vídeos que estão na internet para dizer que esses vídeos não têm apoio nenhum do Espírito de Profecia, da Bíblia, do manual. Pode ter da liderança atual. Que eu vou mostrar um vídeo aqui, eles apoiando a Nova Semente, que foi um pontapé para escancarar, para jovens subirem em nossos púlpitos com músicas, roupas mundanas. Então, quem deu o pontapé inicial para as coisas serem expostas, escandalizando a igreja, não foi eu. Vocês têm que analisar quem é justamente que causa divisão na igreja. Porque não existe isso da gente ver um vídeo de atitudes que é condenável pelo Espírito de Profecia, pela Bíblia e pelo manual da igreja e cruzar os braços, fingir que não está acontecendo nada. E só orar e dizer, não, vai mudar, não, eu vou ler textos para você aqui do Isso e Profecia, onde Deus diz que não é só para você querer, que os cristãos do passado queriam mudar as coisas que aconteciam, com exemplo, onde o Espírito Santo os impeliu a falarem e repreenderem o pecado. Então eu quero começar esse vídeo aqui, que tem por título, você acompanha aí na tela, IASD, o que está acontecendo com você. Eu quero começar esse vídeo aqui soltando esse vídeo de Maísa Ribeiro. Você vai acompanhar, eu vou botar aqui no cantinho da tela. Você vai acompanhar comigo aí, ela fala coisas muito fortes, muito tremendas, mas existe um ponto que infelizmente eu acabei discordando, ou felizmente acabei discordando, e eu quero contextualizar esse ponto que eu discordei aí nesse vídeo. Acompanhe comigo aí na tela. O Senhor Deus deixou uma verdade tremenda para a Igreja Adventista. E a cada década, Satanás rouba um pouquinho. Você sabe com o consentimento de quem? Não é da direção, não. A direção da igreja nunca mudou. A nossa igreja não mudou. É consentimento. Esse é um primeiro ponto. Eu concordo quando ela diz que a cada década Satanás rouba um pouquinho da essência da igreja de Deus. Mas ela aí destaca que não é com consentimento da liderança. Ou seja, é a membresia que está trazendo o mundo para dentro da igreja. Não, queridos. A liderança deu o pontapé inicial para a apostasia ômega entrar na igreja. Eu vou mostrar para você.
Eu vou mostrar para você aqui os vídeos que a liderança realmente tem uma parcela de culpa tremenda pelo fato das coisas mundanas que estão entrando na nossa igreja. Mas continuando esse vídeo que eu achei bastante interessante que ela vai falar agora, eu acho forte, concordo que ela vai falar agora plenamente e quero continuar aqui para a gente ir para o vídeo que eu vou mostrar para vocês. Sentimento de quem? Dos membros. E eu quero falar com você como membro de igreja. Eu não tenho nenhum cargo eclesiástico. Eu me sento na cadeira igual você para assistir sermões. Irmãos queridos, nós estamos permitindo que Satanás roube a nossa verdade. Como? Desde quando um povo que foi chamado para reparar brechas pode andar com o seio todo de fora? E então nós saímos com a seguinte desculpa: Deus só se importa com o que está por dentro, não é com o que está por fora. Quem diz isso está reescrevendo a Bíblia, irmãos. Porque o Senhor Deus nunca disse que seríamos reconhecidos por algo que não se vê. As raízes. Uma árvore é conhecida por seus frutos. É o que está por fora. E então andamos igual ao mundo, nos vestimos igual ao mundo, nos sentamos igual ao mundo, falamos igual ao mundo, achando que com isso vamos trazer o mundo. Nunca! Jamais! Aquilo que Deus condena, Ele não tem como abençoar. Não vos conformeis com o mundo, é o que o Senhor Deus diz. Querida irmã, em nome de Jesus, você que está tentando viver com anjos puros e santos no céu, que está se preparando para ir viver com anjos puros, me diga qual a parte do seu seio Jesus deixa você mostrar. Qual a parte das suas pernas? Não existe mais moda para a igreja adventista. A maior parte das coisas que tem fora é um terror para conseguir usar aqui dentro. Sim ou não? Agora eu quero entender também uma coisa. Por que para vir à igreja nós podemos usar uma roupa mais composta e para fora não? Deus só está aqui? Responda. Só temos uma obrigação aqui, dentro da igreja? Ou nossa obrigação é com as pessoas lá fora também? Respondamos, por favor. O que acontece conosco? Irmãos, a cada década o diabo rouba um pouco da nossa verdade. E hoje temos pessoas com as unhas desse tamanho, pintadas de preto, azul, de uma série de coisas. Sendo que nós temos lá no material que dissemos sim quando batizamos, que isso está errado. Foi ou não foi? Foi, irmãos. E todos que são batizados sabem disso. E ainda dissemos, isso não tem nada, isso são costumes. Costumes de onde? Da pátria para onde vamos? É para dessa pátria que isso é costume? Responda, em nome de Jesus. É? Nunca. E jamais será. Você viu aí na tela o vídeo da Maísa Ribeiro, onde ela fala algo interessante, muitas coisas interessantes, que a cada década Satanás entra, rouba um pouco com o consentimento dos membros, e ela diz que a liderança, a direção é a mesma. Não, a liderança e a direção não é a mesma. Eu sei que os membros têm parcelas de culpa, porque aqueles que são chamados, que nascem no reino de Deus, realmente eles abandonam a velha criatura, eles entram num estado de metanoia mesmo, e epistrefe, metanoia, eles realmente se convertem de maneira inteira, eles se convertem de maneira profunda, por dentro e por fora. Mas a liderança tem uma parcela de culpa muito grande com a apostasia que está acontecendo na nossa igreja. Você lembra de Ofni e Finéias? Você lembra dos filhos de Eli? Aonde eles roubavam do povo, onde eles faziam coisas erradas. E isso aconteceu que Israel entrou em uma apostasia por 20 anos por causa de 2 sacerdotes que profanavam a casa de Deus, que profanavam o santuário de Deus. Isso está na Bíblia. E queridos, a liderança atual tem uma parcela de culpa tremenda com essas coisas que estão acontecendo. Então é nesse ponto que eu discordei desse vídeo dela aí. Mas os outros contextos que ela falou é muito forte. Por isso que eu quis botar aqui para você ver que nós temos apoio do espírito de profecia para defender o que falamos. Antigamente não podia e hoje as coisas são liberais, pode. E a liderança não questiona, não fala nada, porque não quer perder números. Ficam preocupados com números e não com qualidade. Olha aí a nova semente entrando na igreja, olha o que aconteceu aí. Essa é a nova semente que eu chamo de nova serpente, que foi um pontapé terrível
para trazer o mundanismo para dentro da igreja de Deus. Acompanhe comigo aí na tela. A nova semente, a nova serpente, você vê aí na tela. Nesse domingo, 14 de novembro de 2010, às vésperas de completar 5 anos de seu início, a Nova Semente abriu as portas em pleno feriado para receber uma visita. Por iniciativa do pastor Williams Costa Júnior, diretor de comunicação mundial da Igreja Adventista, a Nova Semente foi incluída no roteiro de visitas do pastor Ted Wilson, que demonstra grande interesse pelo tema de evangelismo urbano. É uma oportunidade única e nós vamos conversar com ele sobre evangelismo urbano. Qual a importância do evangelismo urbano para a Igreja Mundial? Well, it's a wonderful opportunity for the church to see how God is working in a very, very large city, one of the largest cities of the world. And when people focus on understanding how church members are relating to other people and bringing them close to the Lord in a very sophisticated place, they know that the Holy Spirit is at work, and this will be an encouragement for the entire world. God bless this special church, the New Seed Church in São Paulo. A visita foi acompanhada de outros líderes da igreja, que demonstraram seu apoio e a importância dessa iniciativa para a América do Sul, o Brasil e, mais especificamente, para São Paulo. Qual é a importância de um projeto como a Nova Semente para o Brasil? Nova Semente é uma ideia diferente de tudo que nós temos ou já tivemos para alcançar um grupo diferenciado como esse que o projeto se propõe a alcançar. É uma ideia interessante, é uma ideia que não dá para copiar, porque cada lugar tem o seu estilo, cada lugar tem o seu público, mas a ideia da Nova Semente estimula o povo no Brasil a buscar novos métodos para alcançar novos grupos de pessoas. Eu acho que essa é a grande proposta que fica daqui para todo o Brasil e para todo o território da divisão sul-americana. Há outras iniciativas semelhantes a essa na divisão sul-americana? No formato da Nova Semente, não. Existem iniciativas para alcançar grupos diferentes, para ciganos, para outros segmentos, para militares. Nós temos igrejas seccionais aí, em diferentes lugares, mas não uma proposta para mentes mais elitizadas, talvez secularizadas, como a Nova Semente. Esse é um projeto único que tem tido algumas réplicas querendo nascer por aí, mas com alguma dificuldade, porque cada lugar precisa de um projeto totalmente seu. E alguns tentam pegar a proposta da Nova Semente, levar inteirinha para outro lugar e descobrem que ela não se encaixa. Precisa de uma outra proposta para aquela outra cultura e para aquela outra realidade. Então fica a ideia, novos métodos para novos grupos. Essa é a influência que vocês têm para todo o nosso território. Por onde o senhor acha que um projeto como esse deve começar? Sem dúvida, pesquisar o público é um dos pontos principais. Como é que a gente pode servir a comunidade? Como é que nós podemos ser relevantes à comunidade onde nós estamos antes de pensar? Como é que nós podemos ganhar as pessoas? Acho que nós temos que pensar como precisamos beneficiar as pessoas que estão ali. E a partir do momento que a gente vai beneficiando essas pessoas, elas vão se afeiçoando à igreja. E aí a igreja pode alcançar o coração de cada uma delas. Então, irmãos, você vê aí o pastor Ted Wilson, presidente da Igreja Adventista Sétimo Dia, o presidente mundial, com os outros pastores grandes na nossa igreja, eles inaugurando em 2010 a Nova Semente, que de lá para cá você sabe o que é a Nova Semente. Lá toca rap, toca reggae, toca rock, toca pop, toca jazz, toca tudo. Porque é para alcançar as pessoas do mundo e leva ao mundo. E isso aí, infelizmente, tem trazido realmente o mundo para dentro da igreja. E isso foi culpa de quem? Essa Nova Semente. Quem abriu essa Nova Semente foi os membros. Então, a liderança, infelizmente, tem um ponto de culpa muito grande, uma parcela de culpa muito grande com a apostasia que está acontecendo no nosso meio. Você lembra da ficha batismal? Eu sou batizado nessa igreja, sou membro oficial, e não pensem que por causa de um vídeo vão me eliminar, não. Tem que me mostrar na Bíblia, no manual e no Se Profecia que eu estou errado, porque a gente, vamos eliminar, não é só assim não para eliminar, não. Nós vamos ter que lutar pelos nossos direitos. Eu fui batizado nessa igreja há 15 anos atrás, e quando eu fui batizado não podia ir lá para frente de calça jeans, mulher de calça jeans, não podia ir sem a camisa por dentro, a camisa tinha que estar passado o pano por dentro da calça, tinha que estar todo alinhadozinho para ministrar ali no santuário de Deus. Aí para alguns, mas roupa não importa, importa porque os sacerdotes, os levitas se vestiam diferente do povo.
Queridos irmãos, nós precisamos entender que as coisas, a história se repete. Coisas que aconteceram no passado vão se repetir agora no tempo que nós estamos vivendo. As músicas que estão sendo tocadas em nossas igrejas, as músicas que estão sendo tocadas em nossos púlpitos, cantadas em nossos púlpitos, infelizmente são músicas que não procedem do céu. As pessoas dançam nos púlpitos, as pessoas vão para os púlpitos com roupa, de calça e calça rasgada, coisa que não é permitido, irmãos. Não é permitido. Em sã consciência, não é permitido isso, a gente tem que ter coerência com as coisas. Olha o que aqui diz o Espírito e Profecia aí. A música se torna um laço, eventos finais, você encontra também essa citação, mas ela está diretamente em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36 e 38 e na página 42. Você vê, olha o que aqui diz aí o Espírito e Profecia. As coisas que descrevente como tendo lugar em Indiana, o Senhor revelou-me, diz Ellen White, que havia de ter lugar imediatamente antes do fim do tempo da graça. Então veja aí, que antes do tempo do fim da graça ia ocorrer a apostasia que ocorreu lá em Indiana. E aí ela diz o que era: demonstrar-se-á tudo quanto é estranho. Haverá gritos com tambores, música e dança. Os sentidos dos seres racionais ficarão tão confundidos que não se pode confiar neles quanto às decisões retas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, devidamente dirigido, seria uma bênção. Olha aí de vermelho que eu coloquei. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com alarido e barulho para ter um carnaval. E isto é chamado de operação do Espírito Santo. Essas coisas que aconteceram no passado hão de ocorrer no futuro. Satanás fará da música um laço pela maneira com que é dirigida. Então, quem diz que essas músicas com barulho e dança é algo de Satanás, não sou eu não. Não sou eu estou lendo o Espírito de Profecia, porque as pessoas, vou processar, vou ter que retirar, eu vou processar. Não, quem está dizendo é o Espírito de Profecia, tem que reclamar com Deus. Se quer reclamar, não quer viver o que Deus quer, vá reclamar com Ele, porque é o Espírito de Profecia. Eu vou repetir, as forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com os alaridos e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do Espírito Santo. É o que está acontecendo, as pessoas vão para os púlpitos, dança, brinca, pula, chacoalha, e chamam isso de atuação do Espírito Santo. Não é, nós temos que ter isso em mente. É o Espírito de Profecia, é a Bíblia, é o manual da igreja. Eu vou ler aqui o manual da igreja. Sabe por quê, irmãos? Hoje está acontecendo o que aconteceu no passado. Jesus está causando muito problema, vamos crucificar. João Batista está pregando contra o pecado de Herodes e Herodias, vamos decepar a cabeça dele. Isaías ele está pregando contra a apostasia de Israel, vamos serrar ele ao meio. Pedro está pregando contra as coisas, vamos crucificar de cabeça para baixo. Paulo está pregando demais, ele está falando as verdades demais, vamos cortar a cabeça dele. João está trazendo revelação, vamos mandar para a ilha de Patmos. João está pregando, os discípulos, Jeremias está causando, Elias está denunciando os pecados de Acabe e Jezabel. Vamos matar Elias. Sempre foi assim. E quem fez isso não foi os ímpios, não. Não foi os ímpios, não. Foi os próprios líderes da casa de Israel. Eles sempre quiseram crucificar, matar o povo de Deus os homens que Deus levantava para pregar a verdade. A história se repete, irmãos. A história se repete. Aí eu fui ameaçado de ser processado, por quê? Porque mostrei algo que não podia e hoje, infelizmente, está podendo, sendo que é condenável pelo Espírito de Profecia e pelo manual. Então eu vou mostrar aqui nesse vídeo, baseado no Espírito de Profecia, na Bíblia e no manual da igreja, que é condenável pelos princípios de Deus. Essas coisas que estão acontecendo em nossos dias.
Continuando aí o texto do Espírito de Profecia, olha o que é que diz aí. Não demos lugar a essas estranhas tensões mentais que afastam na verdade a mente das profundas atuações do Espírito Santo. De vermelho aí, a obra de Deus sempre se caracteriza pela calma e a dignidade. Queridos irmãos em Cristo Jesus, as coisas que aconteceram no passado estão se repetindo em nossos dias. E você vai ficar o quê? De braço cruzado? E você vai ficar em silêncio, vai aceitar tudo, sem questionar, sem bater de frente, sem falar, sem ir para cima, vai aceitar tudo calado. Pode ser isso aí, isso sim seria algo errado, omissão de socorro, ver as almas perecendo e não se levantar para defender a causa de Deus, para falar, pautado na Bíblia, no Espírito de Profecia e no manual da igreja o que está acontecendo, queridos. Eu tenho certeza que um grupo de pessoas vai despertar. Continuando, olha o que é que diz aí, o Espírito de Profecia, Eventos Finais, página 99, diz assim: o Senhor me revelou que se tornaria realidade imediatamente antes do fim da graça. O que é que se tornaria realidade? Tudo que é estranho será exaltado. Tudo que é estranho, que é mundano, tudo que é coisas erradas, que é condenável pelo Espírito de Profecia, pela Bíblia, pelo manual da igreja, é exaltado, é colocado nos púlpitos, é colocado lá na frente, é colocado para dirigir igreja, é colocado para dirigir cultos de louvor. Tudo que é estranho está sendo exaltado em nossos dias. Queridos irmãos, eu posso até ser silenciado pelo sono da morte. Eu posso até morrer, infartar, eu posso até ter uma doença grave, um acidente, morrer e ser silenciado, Deus permitir eu dormir. Mas enquanto eu estiver respirando fôlego de vida e Deus me conceder saúde para pregar, eu vou estar pregando e falando. Porque, queridos, tenha consciência, deixe Deus abrir a sua mente, elimine de você realmente o que não presta. Eu tenho confessado os meus pecados diante de Deus, os meus escorregões, tenho confessado as minhas faltas e estou correndo desesperadamente por os braços de Cristo. Porque eu sou ser humano sujeito à falha e à queda, mas viver na queda, viver no pecado acariciado, viver na prática errada, não. A gente pode até perder o foco, escorregar e cair. O justo cai 7 vezes e se levanta. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, ainda que caia, não ficará prostrado, o Senhor sustém pela sua mão. A Bíblia diz em Daniel 12 que alguns dos sábios cairão para serem purificados, para serem alvejados. Queridos, eu não estou falando aqui de pessoas que podem cair, escorregar e tropeçar. Eu estou falando de práticas pecaminosas que têm sido exaltadas dentro da nossa igreja. E isso não é por causa só dos membros. Os membros têm culpa? Tem. Mas os líderes têm uma grande parcela de culpa por deixar as coisas entrarem na nossa igreja e não condenarem o pecado com medo de perder membros, com medo de perder dízimo e ofertas. Essa é a realidade do que está acontecendo. Continuando, olha o que é que diz aí Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que chamam o mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Um terrível ai repousa sobre eles, sobre os que pegam a luz e transformam em trevas e os que pegam as trevas e querem transformar em luz em nossas igrejas. Um terrível ai repousa sobre essas pessoas. Tudo que é estranho está sendo exaltado. Não podemos exaltar o que é estranho. O que é estranho tem que ser condenável pela Bíblia. É condenável na realidade pela Bíblia, pelo Espírito de Profecia e pelo manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Continuando. Eventos Finais, página 56. Até mesmo na Igreja Adventista. Temos muito mais a temer de dentro do que de fora. Os obstáculos à força e ao êxito são muito maiores da parte da própria igreja do que do mundo. Ou seja, os piores serão realmente da própria igreja. O texto aqui do Espírito de Profecia que você leu comigo aí na tela, está dizendo assim, olha, a igreja ainda não triunfou, a igreja ainda não prosperou, a igreja ainda não alcançou a sua
total espiritualidade para dar o alto clamor por causa da maioria dos membros que infelizmente tem sido uma pedra de tropeço para a igreja triunfar. E Ellen White deixa claro isso no livro Eventos Finais, capítulo 12, no tópico. Tem um tópico que ela fala bem assim: o joio brotou entre o trigo, e a seara do trigo tornou-se cada vez menor. Ou seja, a maioria dos membros são joio. O joio brotou entre o trigo e a seara do trigo tornou-se menor. Porque a seara do joio está sendo maior. Temos muito mais a temer os de dentro da própria igreja adventista do sétimo dia do que os de fora. Serão os nossos piores inimigos, serão os nossos perseguidores. Porque estão exaltando tudo que é estranho, estão exaltando tudo que é errado, estão fazendo da treva a luz, do amargo doce. Mas em nome de Jesus, Deus terá um ministério purificado, santificado pela chuva serôdia e pelo decreto dominical, porque o decreto, a perseguição, vai purificar a igreja. Aquilo que Deus não designou, que Deus não chamou, aquilo que é superficial, aquilo que vai lá para frente, de qualquer jeito, nos púlpitos, fazendo das músicas algo que é condenável pela Bíblia, isso e profecia e pelo manual da igreja, levando lá para frente músicas que não condiz com a nossa fé, serão retirados, serão lançados fora, serão joeirados, serão lançados fora como a palha. Continuando, eu quero mostrar para você agora, porque o vídeo que eu mostrei, né, diz que a liderança é a mesma, a direção é a mesma. Olha o que é que o pastor Eduardo Batista fez no Acamp Reset em 2018. Eu estou com esse vídeo há um tempo, eu tinha até perdido, mas procurei e reencontrei. Olha só o que foi que ele fez. Olha só que evento carnal. Olha só, eu não vejo o Espírito Santo de Deus nesse evento. Veja só que negócio. Eu vou soltar, você vai ver aqui do lado aqui da tela o vídeo. Eu vou soltar para você ver. Olha o que é que o pastor Eduardo Batista, aquele que é o Dudu, que estuda a lição aí, que muitas pessoas estudam a lição com ele aí. Olha o que foi que aconteceu nesse Acamp Reset. Vou mostrar para você, acompanhe comigo aí na tela. Você acompanha comigo aí na tela? Olha só, presta atenção. Você está derrotado! Porque pela graça de Deus, eu decidi resetar! Você vê aí o latão de óleo de lixo, né? Que era latão de lixo antigamente, tá em todas, né? Como sempre. Veja a euforia. Eu vou repetir esse vídeo, você precisa ver a euforia daquele jovem atrás. Você vê que o pastor, ele entra, dá uma voadora em um soldado, o soldado cai, ele grita que tem que resetar, não sei o que, pula no latão lá de lixo, os fogos... E isso aí não é um evento cristão. Eu não consigo ler o livro Heróis da Fé e enxergar um negócio desse aí. Meu Deus do céu. A igreja que estamos vivendo realmente é a igreja laodiceana. É a igreja rica, bilionária, adventista do sétimo dia. Milionária. Mas que precisa comprar de Cristo o colírio para que realmente enxergue de verdade. Eu vou repetir o vídeo. Veja a euforia desse jovem atrás. Ele está entrando, tem um jovem lá de branco lá atrás, tem essa menina de calça aí. Mas olhe lá, atrás do soldado lá. Olha a euforia na hora que ele dá a voadora no soldado. Olha a euforia do menino agora. Olha lá. Você está derrotado! Olha a euforia. Porque pela graça de Deus, Sangue de Cristo tem eu poder. decidi resetar! Sangue de Cristo tem poder. Sangue de Cristo tem poder.
Isso não é um culto, isso nunca foi, isso nunca representou um cristianismo genuíno, puro. Isso nunca. Queridos irmãos, você viu a euforia do jovem lá atrás? Você viu o pulo aí? É a liderança da igreja. Eles têm parcela de culpa, sim. Porque se hoje fazem o que fazem, show com fogos dentro da igreja, soltam coisas... Eu fui na minha igreja, numa igreja que eu fui membro, hoje não sou mais membro dela, eu fui para um culto de virada de ano com a minha esposa. E eu estava lá prestando atenção na contagem ali da virada de ano ali, no pôr do sol. Soltaram fogos artificiais dentro da igreja, eu tomei um susto, minha esposa também. Dentro da igreja. Queridos irmãos, IASD, Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que está acontecendo com você? É eu que estou causando problema na igreja? É eu que estou realmente prejudicando a igreja? Ou essas coisas que... Não foi eu que filmei isso, eu não estava no acampal, nesse acampe reset. O vídeo foi exposto na internet. E é para ver e ficar calado diante disso? Não, é para dizer que a Igreja Adventista, a sã doutrina adventista do sétimo dia, não compactua com isso. Isso pode ter outras coisas, mas a presença de Deus não está aí. Eu vou ler para você no Ensino e Profecia e no manual da igreja e na Bíblia. Estão exaltando o que não presta, estão exaltando realmente aquilo que é condenável pelo Ensino e Profecia, queridos irmãos. Olha outro vídeo aí, acompanhe comigo aqui do lado, aqui, olha. Olha aí, provavelmente é um campuri aí, adventista. Olha só. Que coisa, meu Deus. Misericórdia. É isso que está acontecendo. É culpa de quem? Dos membros? Não. A maior parcela de culpa é da liderança. É da liderança. Queridos irmãos, o que é isso que tem acontecido em nossa igreja? O que é isso que tem acontecido com o nosso povo? O que é isso que tem acontecido com o povo de Deus? Deus tenha misericórdia da nossa igreja adventista do sétimo dia. Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Vou soltar um outro vídeo para vocês acompanharem aí. Um outro vídeo. Esse foi aqui na minha igreja, Santos Dumont Central, a qual eu fui membro, na primeira igreja que eu me batizei quando me deram o estudo do Apocalipse. Aí você vê os jovens se balançando, você vê os jovens se balançando, você vê uma jovem de calça rasgada dentro da igreja. Dentro da igreja. Queridos irmãos, isso não é aprovado pelo Ensino e Profecia, nem pela Bíblia, nem pelo manual da igreja. E você vê o latão lá de novo, né? Aquele latão que tem que estar em todos esse latão agora. É a moda agora, é esse latão. E você vê... Eu vou ler para vocês textos do Ensino e Profecia sobre isso mais ainda. Queridos irmãos em Cristo, o sangue de Jesus tem poder. Aí você vê aí de novo o segundo vídeo, né? E mandar esses vídeos aí, tá no Instagram deles. Mandaram para mim no WhatsApp o link do Instagram, um amigo meu que prega a última verdade presente, porque da outra vez eu me expressei, um amigo meu da última verdade presente e acharam que eu citei o rapaz do canal. Não,
Não é só ele que prega a última verdade presente, não. Tem centenas e milhares de pessoas que pregam a última verdade presente. Então você vê aí a euforia, o balanço, a gritaria, a zoada, o barulho, o balanço. Coisa que o manual da igreja não aprova. Coisa que o Espírito de Profecia não aprova. Coisa que a Bíblia não aprova. A gente vai para a Bíblia agora e por isso Espírito de Profecia para o manual da igreja. Vamos lá. Queridos, acompanhem comigo aí na tela. Olha o que é que diz aí o manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, edição 2010, páginas 72 e 151. Olha aí. A música profana ou a que seja de natureza duvidosa ou questionável nunca deve ser introduzida em nossos cultos. Queridos, toda melodia que partilha da natureza de jazz, rock ou formas híbridas relacionadas serão evitadas. Esse é o manual da igreja. Tem vários outros textos. Precisamos acordar e despertar enquanto há tempo. Queridos, essas músicas, esses balanços, essas músicas duvidosas, essas coisas são condenáveis pelo manual da igreja. E quando a pessoa fala, aí corre o risco de ser processado por causa disso. Pautado em quê? Queridos irmãos, vamos despertar, vamos correr para os braços de Cristo enquanto há tempo. Eu falei com o advogado, expliquei para ele a situação, o manual da igreja, e eu tenho direito de expressão de liberdade, porque eu sou membro dessa igreja oficial. E eu estou falando algo que a Bíblia e o Espírito de Profecia e o manual da igreja condena. Esse tipo de culto não é aprovado pelo manual da igreja. Agora você vai ver aí o site oficial da igreja mostrando sobre a filosofia adventista em relação à música. Parágrafo 4 diz assim: não segue tendências populares que abrem a mente para pensamentos impuros, que levam a comportamentos pecaminosos ou que destroem a apreciação pelo que é santo e puro. Outro parágrafo: evita o uso de tonalidades estridentes, outras de distorções da voz, bem como o estilo dos cantores populares. Ô, meu irmão, músicas gospel introduzidas na igreja de cantores populares, com aquele estilo de dança, estilo de balanço, nunca teve um histórico adventista do sétimo dia. É o manual, é o site oficial da igreja. E aí o pastor Ted Wilson, a qual aprovou a Nova Semente e apoia a Nova Semente, que tem uma parcela de culpa com isso que está acontecendo, ele agora fala algo interessante que eu gostei e tive que trazer também para vocês aí. Na Conferência Geral de 2011, do dia 13/8, diz assim, o pastor Ted Wilson: resistam aos estilos de adoração e música que estão mais centrados no entretenimento do que na humilde adoração a Deus. Não quero ofender a ninguém, e esta é minha opinião pessoal, mas se a música soa como pertencente a um concerto de rock ou a uma boate, então que fique no concerto de rock ou na boate. Queridos irmãos, esse é o conceito da igreja. Esse é o conceito, esse é o pensamento do presidente da Associação Mundial, do presidente da Igreja Mundial Adventista do Sétimo Dia. Queridos irmãos, precisamos entender e não podemos ficar calados. Muitas pessoas me apoiam, Robson, fale, mas quando a corda estreita, vocês vão estar do meu lado para me apoiar também? Uma vez um certo amigo disse, Robson, vamos falar sobre algo que estão fazendo na igreja que é condenável. E aí eu fiz uma live com ele. Mas quando a corda arrebentou, ele aí, chinelou, botou a culpa só em mim. E eu assumi, porque eu falei mesmo. O que o Espírito de Profecia, o que a Bíblia condena e o manual da igreja condena, tem que ser falado. Quer doa, quer não doa. Acompanhe comigo aí. Olha o que é que diz aí Patriarcas e Profetas, página 373 e 484.
Deus pronunciou uma maldição sobre aqueles que não fazem diferença entre as coisas comuns e as coisas santas. Deus requer hoje de seu povo uma diferença tão grande do mundo como exigia do Israel antigamente. Deus tem uma maldição separada para aquelas pessoas que não conseguem discernir, não fazem diferença entre o santo e o profano. Aquelas pessoas que pegam tudo que é profano e levam para a igreja e apontam como santo. Existe uma maldição para essas pessoas que fazem isso. Estou falando de maneira geral. Não estou falando só dos vídeos que eu mostrei aqui, não. Estou falando de maneira geral. Nós precisamos fazer diferença entre o profano e o santo, entre o que é errado e o que é certo, entre o puro e o imundo. Queridos irmãos, precisamos acordar enquanto há tempo. Ainda temos tempos de graça, ainda podemos confessar os nossos pecados. Por mais horrendo e terrível que tenha sido o nosso pecado, ainda temos tempos de confessar hoje, se entregar ao Senhor e dizer, a partir de hoje eu vou mudar pelo sangue de Cristo, não vou praticar mais esses pecados, não vou mais cantar músicas impuras, não vou mais levar para a minha vida, para a minha casa, para a casa de Deus, coisas que são condenáveis pela palavra de Deus. Queridos irmãos, ainda temos essa oportunidade. Você tem essa oportunidade de fazer isso. Continuando, olha o que é que diz aí em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 332. A associação com as coisas do mundo no setor musical é considerada inofensiva para alguns observadores do sábado. É assim que Satanás tem ganho o controle de almas. Queridos, esse texto é muito forte. A associação com as coisas do mundo no setor musical é considerada inofensivo por alguns observadores do sábado. Ou seja, essa música está tranquilo, pode. Essa música tudo bem. Olha, tem tanta música aí que chama Deus de você que é cantada em nossas igrejas. Eles acham que é normal, é comum, pode, está tudo bem. E dessa maneira é assim que Satanás tem ganho o controle das almas. Porque as pessoas têm considerado normal as músicas, os balanços, as roupas. E aí está levando isso para a sua casa, para a sua igreja, para a sua vida, para o seu carro. E Satanás tem ganhado muitas almas por causa disso. Continuando, olha o que é que diz aí Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 137. Olha só o que eu vou ler aqui. Porque eu falei, aqui foi mostrado o vídeo de pessoas cantando lá na frente com calça rasgada. E olha o que é que diz aqui. Se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo e não subjugá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Esse é o filho do mundo e das trevas. Não sou eu que está dizendo isso. Não é Robson Júnior, eu estou lendo, apenas lendo. Se alguém quer imitar as modas do mundo, esse tal não é filho de Deus. Se alguém sente o desejo de imitar as modas do mundo e não de imediato reprova essa moda do mundo, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Esse é um filho do mundo e das trevas. É o espírito de profecia que diz. Não sou eu, não foi eu que expus nada, não foi eu que levei nada para as redes sociais. Eu tenho o direito de defender o meu posicionamento pautado na Bíblia, no Espírito de Profecia e no manual da igreja. Eu tenho direito de expressão. Se eu elogiasse essas músicas, esses vídeos aí, será que iam querer me processar? Se fosse elogio, tá bonito, tá gostoso, tá legal, tem Deus aí, será que realmente eu ia ser... Não iam querer me processar. Mas por eu estar mostrando meu posicionamento, meu pensamento, pautado na Bíblia, no Espírito de Profecia e no manual da igreja, quer me tesourar, por quê? Queridos irmãos, nós temos direito à liberdade de expressão ainda nessa igreja. E alguns podem dizer, você está expondo o pecado da igreja. Não, o pecado da igreja já estava expondo. Eu estou defendendo contra o pecado que foi exposto da igreja. Quem expôs não foi eu. Quem está causando divisão não sou eu. Quem está causando divisão é quem leva realmente aquilo que é condenável pela Bíblia, pelo Espírito de Profecia e pelo manual da igreja para a igreja. Eu apenas estou defendendo a sã doutrina, que é aquilo que eu fui há 15 anos atrás ensinado. E se você tem 20, 30 anos de igreja, você sabe que eu estou falando a verdade.
Precisamos acordar, precisamos tomar uma posição, precisamos imitar a Jesus. Precisamos orar pelo caráter de Jesus. Continuando, olha o que é que diz aí, Grande Conflito, página 509. A conformidade aos costumes mundanos converte a igreja ao mundo. Jamais converte o mundo à igreja. Então, as conformidades aos costumes mundanos convertem a igreja ao mundo. Então, deixar levar as coisas, as modas lá para frente, que é modas do mundo, vai converter a igreja a quem? A Cristo? Não, ao mundo. É o Espírito de profecia que está dizendo isso. Não sou eu estou lendo. E vou continuar lendo enquanto Deus me der vida e saúde. Continuando. Olha o que é que diz aí. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 36. Eu quero ler, preste atenção, acompanhe comigo aí na tela. O Espírito Santo nunca se revela por tais métodos, em tal balbúrdia de ruído. Isso é uma invenção de Satanás para encobrir seus engenhosos métodos para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. Satanás é que está fazendo as coisas para anular o efeito da pura, sincera, elevadora, enobrecedora e santificante verdade para este tempo. E é melhor nunca ter o culto do Senhor misturado com música do que usar instrumentos músicos para fazer a obra de que foi-me apresentada em janeiro último, seria introduzido em nossas reuniões campais. A verdade para este tempo não necessita nada dessa espécie em sua obra de converter almas. Uma balbúrdia de barulho choca os sentidos e perverte aquilo que, se devidamente dirigido, seria uma bênção. As forças das instrumentalidades satânicas misturam-se com um alarido e barulho para ter um carnaval, e isto é chamado de operação do Espírito Santo. Eu estou lendo apenas para você. Desperte, meu irmão, meu pastor, você que está ouvindo aí, não meu pastor distrital, que eu nunca nem conversei com ele, nunca nem conversou. Eu sei que ele assiste aí meus vídeos, já assisti alguns cultos, vi ele lá pregando, a gente ainda não conversou, mas você que é pastor, sábado agora, várias pessoas ligou para mim, mandou vídeo para mim, alguns pastores falaram do meu vídeo anterior aí nas igrejas. Cuidado com o que você assiste na internet, me mostre o que é que eu estou falando de errado aqui. Me mostre, você que é pastor, que está me assistindo, me mostre o que eu estou falando de errado aqui nesse vídeo. Você precisaria estar do meu lado, falando que isso aí, o que deve ser falado, pautado na Bíblia, no Espírito de Profecia e no Manual da Igreja. Era isso que você deveria estar falando. Qual é a divisão que eu estou causando na igreja? Mas o testemunho direto pregado dentro da igreja vai causar uma divisão. Divisão sim, vai causar. Continuando, olha o que é que diz aí, Mensagens Escolhidas, o volume 2 ainda, página 37. O Espírito Santo nada tem que ver com tal confusão de ruído e multidão de sons como me foram apresentados em janeiro último. Satanás opera entre a algazarra e a confusão de tal música, a qual devidamente dirigida seria um louvor e glória para Deus. Ele torna seu efeito qual venenoso aguilhão da serpente. Meu irmão, meu querido irmão, despertemos enquanto há tempo. Continuando, Mensagem Escolhida, página 37 ainda. Olha o que é que ela diz aí. A mensagem do terceiro anjo deve ser dada em linhas diretas. Importa que seja conservada isenta de todo traço das vulgares, infelizes invenções das teorias humanas, preparadas pelo pai da mentira e disfarçadas como a serpente brilhante empregada por Satanás. Como meio de enganar a nossos primeiros pais, assim busca Satanás por seu zelo sobre a obra que Deus quer que se destaque em pureza. Queridos irmãos, precisamos acordar. Neste tempo terrível, aí essa mensagem agora é para você, pastor, que está me assistindo. Essa mensagem é para você, ministro, líder de igreja que está me assistindo neste momento.
Olha o que é que diz aqui, Testemunho para a Igreja, volume 1, página 321. Neste tempo terrível, justamente antes de Cristo vir pela segunda vez, os fiéis pregadores de Deus terão de dar um testemunho mais direto do que o de João Batista. Um trabalho de alta responsabilidade acha-se diante deles. E aqueles que falam palavras suaves, Deus não reconhecerá como seus pastores. Um terrível ai repousa sobre eles, justamente antes da volta de Cristo, justamente onde os erros estão se infiltrando, nesse período onde os erros estão se filtrando dentro da nossa igreja, aonde o que é estranho está sendo exaltado, justamente nesse tempo onde os fiéis pregadores de Deus têm de dar um testemunho mais direto que o de João Batista, e os que usam palavras suaves, um terrível ai repousa sobre eles. Precisamos acordar e pregar. Precisamos não ter medo, irmãos. Não ter medo. Precisamos pregar a mensagem, proclamar a mensagem de maneira direta. Queridos irmãos, nós precisamos nos levantar como homens e mulheres de Deus. Continuando, olha o que aqui diz aí, Grande Conflito, página 606. Em todas as gerações, Deus tem enviado os seus servos para repreender o pecado, tanto no mundo como na igreja. Mas o povo deseja que se lhes falem coisas agradáveis, e a verdade clara e pura não é aceita. Olha aí, preste atenção. Muitos reformadores, ao iniciarem seu trabalho, decidiram-se a exercer grande prudência ao atacar os pecados da igreja e da nação. Esperavam, pelo exemplo de uma vida cristã pura, fazer voltar o povo às doutrinas da Bíblia. Mas o Espírito de Deus veio sobre eles, assim como viera sobre Elias, impelindo-o a repreender os pecados de um rei ímpio e de um povo apóstata. Não podiam conter-se de pregar as claras afirmações das Escrituras Sagradas. Sentiam-se forçados a declarar zelosamente a verdade e o perigo que ameaçava as almas. As palavras que o Senhor lhes dava, eles as falavam sem temer as consequências, e o povo era constrangido a ouvir a advertência. Queridos irmãos, justamente nesse período que o povo quer ouvir palavras suaves, palavras que agradem os ouvidos, o povo, os reformadores, alguns queriam purificar a igreja apenas dando no exemplo. Não, eu estou fazendo certo, então eles vão ver em mim e vão se transformar. O Espírito de Deus se apoderou deles, você escutou aí o que eu li para você, e fez com que eles trovejassem contra os pecados, tanto na igreja como no mundo. E as claras e verdades que Deus dava a eles, eles falavam sem temer as consequências. Deus quer levantar reformadores. Você quer ser um reformador, meu querido irmão? Você quer ser um atalaia de Deus? Ou você está aqui só por entretenimento na igreja de Deus? Vamos acordar, vamos despertar e vamos trovejar para a honra e para a glória do Senhor. Continuando, olha o que é que diz aí, Patriarcas e Profetas, página 404. Esse texto vai acontecer comigo. Olha aí, está acontecendo comigo. Muitas vezes as pessoas têm ódio daqueles que pregam a palavra de Deus com fidelidade e condenam o pecado, sem querer suportar a dor e o sacrifício necessário à correção. Elas se revoltam contra os servos do Senhor e denunciam as repreensões deles como inoportunas e severas. Semelhantes a Corá, declaram que o povo não está em falta e que o verdadeiro problema é quem está repreendendo. E para acalmar a consciência com mentiras, os que alimentam o ciúme e se sentem ofendidos semeiam discórdia na igreja e enfraquecem as mãos daqueles que trabalham para o seu crescimento. Esse texto está acontecendo comigo. Eles estão dizendo que o que eu falo é muito áspero, é severo, é duro. Diz que não é assim, a igreja não está precisando dessa repreensão, está tudo bem, vai acabar tudo legal. E quem é que semeia a discórdia? É eles, que semeiam a discórdia, dizendo não, está tudo certo, ele é muito duro, muito áspero, radical, ele é alarmista, ele é extremista. É eles que semeiam a contenda, a discórdia na igreja, não sou eu. Não sou eu, irmãos. Eu estou trazendo a pura e genuína e clara verdade da Igreja Adventista do Sétimo Dia.
do verdadeiro Evangelho de Cristo, pautado na Bíblia, no Manual da Igreja e no Espírito de Profecia. Continuando, olha o que é que diz aí, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 196. Eis minha mensagem para vós, não mais consintais em escutar sem protesto a perversão da verdade, desmascarai os pretensiosos sofismas que, uma vez recebidos, levarão pastores e médicos e obreiros missionários a passar por alto da verdade. Cada um tem de estar agora em guarda. Deus chama homens e mulheres a tomarem posição sob a ensanguentada bandeira do príncipe Emanuel. Fui instruída a advertir nosso povo, pois muitos se encontram em perigos de receber teorias e sofismas que solapam as colunas fundamentais da fé. Continuando, a maior necessidade do mundo hoje é de homens. Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes mesmo pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Queridos irmãos, com isso eu finalizo aqui o nosso tema de hoje, queridos, e dizer, não sou eu que estou causando divisão na igreja, não sou eu que estou semeando discórdia na igreja, não sou eu li isso em profecia, a Bíblia e o manual da igreja, eu li isso apenas, eu mostrei apenas o que a igreja deve estar fundamentada e os membros e os líderes embasados. Queridos irmãos, estamos num tempo do fim, tudo que é estranho será exaltado. Estão pegando da luz e fazendo de trevas, e da trevas fazendo de luz. Estão semeando discórdia, estão expondo a igreja a um ridículo nas redes sociais. E se a gente vem expõe defendendo o que a igreja realmente é para defender, diz que é a gente que está expondo o erro da igreja. Não, o erro já estava exposto nas redes sociais rodando aí, não foi eu que filmei. Quando eu exponho, se for para eu expor o erro, é quando eu filmo com o meu celular e jogo nas redes sociais. Aí eu estou expondo. Mas o que já está na rede social, rodando, causando escândalo nas redes sociais com respeito à nossa igreja, ao que nós cremos, aí eu pego para defender, sou eu que estou escandalizando? Pelo amor de Deus, vamos parar de ser meninos e crianças. Vamos parar de ser pessoas com a mente fechada. Parem de querer condenar quem realmente está defendendo o que é certo e querer passar a mão na cabeça do que é errado. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, da nossa igreja, de cada membro, de cada pastor, de cada líder, de cada pessoa dessa igreja. Vamos orar e orem por mim, irmãos, porque os ataques vão ser grandes. Depois desse vídeo, os ataques vão ser grandes. Mas vamos com Cristo à frente, vamos com Cristo à nossa dianteira, clamando o perdão dos nossos pecados, clamando a misericórdia de Cristo, a graça de Cristo e falando aquilo que a Bíblia e sua profecia e o manual diz. Vamos orar. Meu querido Deus e Pai amado, é triste, Senhor, a situação que estamos vivendo hoje, mas sabemos que o Senhor terá um ministério, terá uma igreja pura, santificada, e essa igreja vai triunfar no decreto dominical, proclamando, dando alto clamor. Sabemos, ó Deus, que o Senhor não tem CNPJ, sabemos que o Senhor tem um povo escolhido, espalhado, um povo fiel, um povo que guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus, um povo que falam segundo a lei e o testemunho. Um povo, Senhor, que está buscando o perdão diário dos pecados, a chuva temporária, a chuva serôdia, para ter o caráter de Jesus, Pai. Pai, obrigado, porque um dia eu estava no mundão e o Senhor me resgatou do lamaçal de pecado. E quando eu escorrego, o Senhor vem com a tua mão poderosa e me põe de pé. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão e graça. Abençoa cada ouvinte que ouviu esse vídeo, cada pessoa que ouviu esse vídeo, que eles venham despertar e acordar enquanto há tempo, que o Espírito Santo se apodere de cada mente que assistiu esse vídeo, de cada pastor, de cada líder, que eles venham acordar e entender que antes importa obedecer ao Senhor do que aos homens, antes importa ser fiel ao Senhor do que aos homens. Pai querido, tenha misericórdia da tua igreja, desperta-nos, derrama o teu Espírito Santo sobre o teu povo, Senhor. Nos ajude, Senhor, a viver o Evangelho genuíno, as 3 mensagens angélicas de maneira poderosa.
Essas bênçãos te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido irmão, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Vamos juntos tocando a trombeta. Vamos juntos pregando as mensagens do Evangelho de Cristo. Vamos juntos proclamando a verdade. Vamos juntos trovejando contra os pecados e as abominações que são feitas em nosso meio. Deus abençoe você, se inscreva no canal, ative o sino e até o próximo vídeo em nome de Jesus.